Resident Evil 4, um jogo que foi lançado em 2005 e que até hoje seus mistérios intrigam seus jogadores. Parece que cada vez que o reanalisamos, encontramos algo novo, algo fascinante para um clássico de sua época. E um dos maiores mistérios desse jogo é a história por trás de suas armas biológicas, criaturas e inimigos do game. Como surgiram? Qual sua origem? O jogo não nos diz claramente. Mas, analisando as informações nas entrelinhas, podemos então deduzir várias teorias sobre. Durante o castelo no game, nos deparamos com duas criaturas misteriosas. Desde o primeiro momento que vemos Ramon Salazar, é notável que ele nunca está sozinho. Sempre está acompanhado de seus dois guarda-costas. Que em certo momento durante a campanha do game, Ramon, em um ataque de fúria por Leon ter sobrevivido à sua armadilha, ordena que um desses guarda-costas vá atrás do agente para o matar. A criatura o obedece. Ela persegue e caça Leon como um predador altamente treinado. Habilidoso e estratégico, somente quando Leon se encontra encurralado é que ele se revela. Criatura essa que é conhecida como Verdugo. Esses seres são talvez as duas criaturas mais misteriosas desse game. Não há notas e nem falas contando suas histórias ou como foram feitos, e nem mesmo como são chamados. Você já reparou nisso? Simplesmente não existem essas informações. Nem mesmo o nome Verdugo, ao qual estamos acostumados, está presente no game. Então como sabemos que o nome dele é Verdugo se nem o próprio jogo nos diz esse nome? A resposta é simples. O que acontece é que juntamente com o game, saíram também livros oficiais da Capcom descrevendo os inimigos do jogo, tal como Resident Evil 4 Digital Archives. E essa criatura, sem nome no game, foi chamada de Verdugo nesses livros, ou arquivos digitais. E juntamente com seu nome também foram reveladas informações cruciais para entendermos um pouco de sua origem. Informações essas que revelam que essas duas criaturas misteriosas foram criadas através da combinação de DNA humano com de insetos implantados junto ao Las Plagas. Sem muito aprofundamento, os Verdugos, a qual o nome Verdugo significa carrasco em espanhol, foram criados pela seita Los Iluminados e sendo eles apenas duas existências, seus principais papéis é servirem como guarda-costas pessoais de Ramon Salazar, o oitavo Lorde do castelo. Os Verdugos escondem sua aparência mutante através de mantos longos que cobrem boa parte de seus corpos. Os mantos são das cores principais da seita Los Iluminados, um vermelho e outro preto, com os detalhes intercalados. O Verdugo de manto vermelho foi o que recebeu a ordem para matar Leon. Durante a perseguição contra o agente, essa criatura descarta seu manto para melhor locomoção e agilidade. E apenas após o Leon estar encurralado, o Verdugo aparece e sua real forma é revelada. Seus olhos são vermelhos e brilhantes, sua mandíbula grotescamente grande e atípica, mão com apenas 3 dedos finos e afiados. E seu corpo todo insectoide é coberto por um exoesqueleto preto, com uma longa cauda de ponta afiada como uma lâmina. Esse ser é considerado por muitos jogadores como o inimigo mais difícil do jogo, e com razão. Esse seu exoesqueleto é resistente como aço, o que lhe dá uma poderosa defesa contra tiros. Pequenos calibres nem fazem cócegas nele. Apenas tiros de maior calibre o fazem se mover. Muitas vezes ele até desvia do tiro ao estilo Matrix. O Verdugo também é extremamente ágil e veloz. Dê uma olhada nessa cena tirada de um vídeo gringo. Veja a velocidade a qual ele chega até o Leon. É insanamente rápido. Ao andar, Verdugo apresenta movimentos de braço e coluna ereta idêntica a de seres humanos. O jeito mais fácil de derrotá-lo é usando os cilindros de nitrogênio ao seu favor. Os cilindros o deixam congelado momentaneamente, o que o faz mais lento e bem menos resistente. Também existe a possibilidade de simplesmente esperar o elevador subir para então fugir desse poderoso inimigo. Apesar de ser possível fugir, quando fazemos, esse Verdugo nunca mais aparece de novo. Por isso eu considero como oficial a linha temporal que o Leon o mata aqui mesmo, pois não faz o menor sentido uma criatura forte como essa não continuar perseguindo Leon após ele descer do elevador, correto? Então aqui é o fim para o Verdugo de manto vermelho. Já o Verdugo de manto preto foi o que continuou ao lado de Salazar até o fim. Guarde bem essas palavras, até o fim. Depois de Leon derrotar o Verdugo de manto vermelho, nós só revemos Salazar e o de manto preto quando chegamos na torre do castelo. Durante a cutscene, Leon joga sua faca na mão de Salazar, o acertando e o ferindo. Imediatamente, o de manto preto saca a faca da mão de Salazar e com uma habilidade incrível, a lança de volta para Leon a uma velocidade tão grande que quase o mata ali mesmo. Isso é, se você apertar o Quick Time a tempo. E após isso, ele simplesmente acompanha Salazar no elevador, sempre o guardando sem tentar mais nada contra o Leon para não se separar de seu Lorde. Leon, após subir a torre, os reencontra. Salazar faz seu discurso enquanto o de manto preto fica ali, sempre ao seu lado.
dessa vez sem capuz. No fim, Salazar se une a essa plaga planta gigante, e sem reclamar, o seu fiel companheiro de manto preto também é pego por essa planta para fazer parte dessa estranha fundição. O resultado é esse monstro gigante bizarro, com essa cabeça que vagamente lembra o verdugo com essas mandíbulas inconfundíveis. Em poucos instantes, eles seriam derrotados. E aqui é o fim para o verdugo de manto preto, juntamente com seu Lorde. Como podemos constatar, essas criaturas são muito diferentes de qualquer outro inimigo visto no game. Analisando suas interações com Salazar e Leon, percebemos que eles têm uma inteligência maior que o comum de uma arma biológica, sendo capazes de obedecer não apenas ordens, mas também de agir de forma independente. A todo momento sempre estão ao lado de Salazar, sempre estão guiando a Ashley, sempre estão agindo como seres inteligentes, dá pra perceber. O de manto vermelho obedeceu a ordem de Salazar de matar Leon, e ele logo pensou numa forma de matá-lo. Ele pensou em como executar sua missão, não apenas no objetivo que era matá-lo. Ele usou táticas minuciosas e foi extremamente habilidoso e estratégico, tanto que esperou até que Leon se encurralasse para aparecer. O de manto preto, assim que Leon acerta a faca da mão de Salazar, sem nenhuma ordem, apenas sacou a faca e arremessou de volta a fim de proteger seu senhor. Ele não precisou ser mandado para isso, ele fez por vontade própria, e depois continuou ao lado de Salazar até o fim. Isso torna os verdugos em criaturas complexas de se entender. De onde será que vem toda essa inteligência? Pois veja, ganados são totalmente controlados pelas plagas e por esse motivo suas inteligências é bem questionável. Sem contar que eles são apenas marionetes mandadas por Saddler, Salazar e Bitores. São dependentes da ordem de uma plaga mestre para executar suas ações. Assim como revela a página final do livro Incubate, que eu fiz um vídeo aqui no canal chamado A Verdadeira História dos Ganados. Se você não assistiu, assista depois. Já os verdugos se mostram extremamente habilidosos e com inteligência própria para executarem suas próprias ações. Isso me leva a algumas teorias. E se por um acaso as duas pessoas que foram transformadas em verdugo usando o DNA de inseto com as plagas tiveram apenas alterações em seus corpos que os deixaram extremamente fortes, mas ao mesmo tempo mantiveram traços de suas mentes humanas originais? Isso explicaria o porquê deles serem inteligentes. Porque apesar das mutações terem alterado seus corpos, pode ser que suas mentes tenham continuado intactas. Além disso, os dois verdugos têm algo em comum. Eles demonstram uma forte ligação com Salazar. Uma ligação maior do que ser somente uma marionete mandada. Eles são leais a Salazar. É diferente. O que me leva a crer que as pessoas que foram transformadas nesses monstros foram pessoas leais a Salazar, com a transformação mantendo suas mentes intactas. Isso explicaria, além de suas inteligências, a forte determinação que eles têm em proteger seu Lorde. E isso nos leva a uma das notas que encontramos no game durante o castelo. Seu título é Memorando do Mordomo. Sabendo que o Sr. Salazar não tem família, Lord Saddler deve ter usado sua forte fé nos Luz Iluminados em sua vantagem, convencendo o Sr. Salazar em desfazer o isolamento do Las Plagas feito por seu antecessor. Sr. Salazar nunca faria algo assim, a não ser se estivesse sendo usado de alguma forma. Eu devia ter percebido o esquema sujo do Lorde antes. Sinto que sou parcialmente responsável por tudo isso. Não tenho ideia do que o Lorde está planejando, mas o Sr. Salazar está sendo usado. Porém, já é tarde. Sr. Salazar já recebeu a plaga em seu corpo. Não há mais volta uma vez que se transforma em adulto no corpo. O parasita não morre, a não ser que seu hospedeiro morra. Não há cura. Talvez Sr. Salazar estivesse vagamente ciente dos planos do Lorde o tempo todo, mas é difícil saber. De qualquer forma, não há mais o que eu possa fazer. Servi a família Salazar por gerações. Estou preparado para continuar com meus serviços até o fim. E aqui termina essa misteriosa nota do mordomo de Salazar. Um mordomo que, segundo a sua nota, serviu a família Salazar por muito tempo. E vemos que ele quer o bem de seu Lorde Salazar, e ele se sente culpado por não perceber a desgraça que seria o Salazar romper o cerco das plagas. E temos fortes razões para crer que esse mordomo é hoje um dos verdugos. Um mordomo é alguém que cuida, serve e sempre está próximo da pessoa a qual ele é leal, assim como as criaturas sempre estão perto de Salazar. Não é por acaso que o jogo nos disponibilizou essa nota com o nome de um personagem que supostamente nem sequer aparece no game, pelo menos não na forma humana. O interessante dessa nota é que ela conta a história da perspectiva de uma pessoa próxima a Salazar dos acontecimentos para a ressurreição dos Las Plagas, informações importantes para próximos vídeos. Então, amigos, pra mim é óbvio que o mordomo é um dos dois verdugos. Porém agora, qual deles? E sendo o mordomo um, quem será o outro? Antes dessa próxima parte da teoria, vamos nos aprofundar no nome verdugo. Primeiro, eu tentei encontrar no jogo onde diz que o nome da criatura é verdugo. E não encontrei. Não tem notas e nem um bonequinho deles como o Dr. Salvador para dizer seu nome. Mas como dito no começo do vídeo, todos os arquivos oficiais da Capcom o chamam de verdugo.
É por isso que sabemos qual é o seu nome. Porém agora preste atenção. Sempre, 100% das vezes, o nome Verdugo só se refere ao que enfrentamos, ou seja, o de manto vermelho. E como já dito anteriormente, Verdugo significa carrasco em espanhol. Para quem não sabe, o trabalho de um carrasco é simplesmente executar pessoas que são condenadas, seja por um rei ou pela lei ou por um lorde, que no caso é Ramon. E foi exatamente o que Salazar ordenou a ele, que matasse o Leon. Isso me leva a crer que, apesar de eu ter me referido aos dois como verdugos até agora, apenas o de manto vermelho é o verdugo, apenas ele é o carrasco. E basta pouco para chegar à conclusão de que quem foi originalmente o mordomo é o de manto preto. Ele sempre aparenta ser calmo, e quando viu seu Lorde ser ferido por Leon, rapidamente reagiu sem precisar ser ordenado, a fim de protegê-lo. E ele sempre ficou ao lado de Salazar. Ele poderia ter tentado acabar com Leon ali mesmo, que dessa vez sem nitrogênios para ajudar, seria extremamente difícil derrotá-lo. Mas não, seu mordomo apenas o seguiu, pois não ousaria deixar seu Lorde só nessa situação. Porém, isso deixa em aberto a identidade do verdugo, o carrasco de vermelho. Quem seria a pessoa que o originou? Então eu criei uma teoria que eu achei bastante interessante. O meu palpite é que, assim como o mordomo, a família Salazar poderia ter um carrasco para executar pessoas que fossem condenadas pela morte por seu lorde ou pela lei. Um carrasco devia ser alguém treinado, pois ele é um carrasco. E isso pode ajudar a entender a incrível agilidade e táticas que o verdugo tem, que foram só amplificadas com seu novo corpo. E talvez por esse motivo ele seja o que veste o manto vermelho, pois perceba que os que se vestem de vermelho no castelo são os que ocupam cargos mais elevados e que são mais fortes do que os demais. E esse pode ser o caso do verdugo. Um foi feito para matar e o outro para proteger. E talvez justamente pelo carrasco e mordomo serem conectados à família Salazar, foram ele e os dois escolhidos para esse experimento doentio de criar uma arma biológica com DNA de inseto junto à plaga. Talvez até mesmo tentaram criar mais deles, porém é uma criatura tão instável que não conseguiria ser controlada, pois as mutações, apesar de os deixarem extremamente fortes, ao mesmo tempo suas mentes ficavam incontroláveis. Eles precisariam de um motivo, uma conexão, uma vontade real para agirem a seu favor. No caso desses dois, Ramon é a conexão. As suas mentes já estavam fortemente ligadas a um forte senso de proteção à família Salazar. O carrasco, apesar de tentar com maestria, falhou com seu lorde em sua última ordem. E o mordomo, sabendo da vontade de seu lorde, aceitou seu destino e se fundiu a ele, onde ambos morreram derrotados por quem se fundiram para matar. O mordomo morreu, juntamente com seu lorde que tanto queria proteger, cumprindo suas palavras escritas em seu memorando, o servindo até o fim. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se gostaram, deixe seu like e compartilhe para me ajudar a continuar com esse tipo de trabalho para vocês. E claro, ative o sino das notificações para receber os próximos vídeos de outras criaturas que ainda faltam. E você, acredita que o de manto preto é um mordomo? O que acha da teoria do carrasco? Deixe aqui nos comentários o que você acha. Se acredita ou não nas teorias ditas, se discorda de algum ponto, se concorda de outro ponto, se tem uma teoria complementar, fiquem livres para isso. Isso que é o legal, vamos mover a comunidade. Se não tiverem visto, clique em um desses vídeos que está aparecendo na tela agora. Master falando aqui e se despedindo. Beleza, falou e é nóis.